que todos precisavam vestir o uniforme e se reunir no estádio. Ao ouvir, os caras começaram a resmungar, e assim começou. No corredor, os guardas ficaram perto das placas numeradas e deram ordem para ficarem de pé pelo número. O sargento Sheldon estava na placa com o número 15, em vez de Jim. Os rapazes do grupo dele, vendo que a loira não estava ali, ficaram imediatamente felizes com isso e decidiram que ele havia deslocado a garota. O homem de boné vermelho sorriu e disse que era o novo diretor e que seu nome era Sheldon. Ele disse isso na prova de hoje, correr 100 metros em 9 segundos e 40 triatlos em 1 hora, perguntando se não foi fácil. A galera do grupo imediatamente começou a ficar indignada por isso ser injusto, pois cada um tem suas características individuais. Enquanto isso, uma garota gordinha corria na esteira. O supervisor disse que ela estava desistindo, porque correu a corrida de 100 metros em 13 segundos. A garota disse que ela era uma curandeira. Não deveriam baixar a barra, mas o diretor disse que os monstros não correriam mais devagar atrás dela se ela fosse uma curandeira. O diretor ligou para o grupo número 15 e chamou Donnie para começar. Ele disse com um sorriso que 100 metros em 9 segundos era engraçado. E um cara do seu grupo começou a reclamar que já estava com medo. Donnie fez um sinal de vitória com os dedos e pediu ao nosso herói que torcesse por ele. Imediatamente após o apito, ele correu para a linha de chegada com um grito de vitória, levantando poeira atrás de si. O diretor olhou para o cronômetro e disse que correu em 8 segundos, o que significa que passou. O cara do boné vermelho chamou o próximo e foi o nosso herói. Steve ficou na largada, apoiando os pés em suportes especiais, e olhou para a frente. Donnie gritou o máximo que pôde, apoiando o cara, enquanto o resto do grupo ficou de lado assistindo. Imediatamente após o apito do diretor, nosso herói avançou com tanta velocidade que foi impossível segui-lo. Donnie, como todas as outras testemunhas desta corrida, olhou em estado de choque para as nuvens de poeira, não acreditando que uma pessoa pudesse se mover assim. No mesmo momento, uma campainha tocou no escritório do homem. Era o sargento Sheldon. Ele relatou que Steve havia passado no exame e seus resultados foram chocantes, acrescentando que enviaria um vídeo. O homem imediatamente ficou tenso e perguntou sobre os jornalistas. O sargento se virou e viu como os homens com câmeras se animaram e começaram a fotografar ativamente nosso herói. A mulher no escritório atendeu o telefone que estava tocando e se apresentou como gerente do Return Management Bureau, e quem ligou se apresentou como Major Swan. Ele disse que tinha acabado de enviar alguns vídeos de Steve e pediu que ela os assistisse agora. Olhando o vídeo, a menina ficou claramente maravilhada com o que viu e só pôde perguntar o quê. Havia uma gravação da corrida do nosso herói na tela. O homem disse que aparentemente o major era mentiroso e acrescentou que agora estava ficando óbvio que a entrevista com o médico era verdadeira. Olhando o vídeo, a menina esperava que todas as respostas do médico fossem verdadeiras. Ela pensou que se o paciente fosse incomum e todas as suas declarações fossem verdadeiras, então Steve poderia ser um repatriado do quarto planeta desconhecido. A menina deu ordem ao homem para proibir a entrada de jornalistas. O cara olhou para a tela do celular e ficou confuso. Ele disse que parecia que já era tarde demais porque havia encontrado um artigo já publicado sobre Steve e seus excelentes resultados em exames. A garota ficou brava e disse-lhe para lidar imediatamente com os artigos e impor uma proibição. Os jornalistas atacaram como moscas no mel, alguns segurando câmeras nas mãos, outros segurando câmeras de vídeo. Nosso herói foi visto. Todos começaram a pedir-lhe que dissesse algumas palavras, passasse um tempo ou desse uma entrevista. Steve olhou fixamente para a multidão gritando, mas não respondeu. Nesse momento, a garota raciocinou que se ela tivesse passado pelo portal sem traje de proteção, teria recebido classificação F, devido à dissipação de energia espacial. E então lembrou que os problemas no centro começaram justamente naquele momento. No mesmo momento, seguranças invadiram o salão e começaram a deter os jornalistas. E a menina pensou que se ele realmente voltasse do quarto planeta, a iniciativa de seu desenvolvimento iria para eles. Os seguranças bloquearam a passagem dos jornalistas e não os deixaram passar, apesar dos seus pedidos. Os examinandos se reuniram na mesa e discutiram sobre Steve e o fato de tantos jornalistas terem se reunido por causa dele. Os jornalistas faziam barulho atrás das janelas opacas, e nosso herói e Donnie estavam sentados à mesa comendo. O cara olhou para o nosso herói com alegria, ouvindo os jornalistas xingando pela janela. Mas Steve não prestou atenção a essa agitação e devorou com calma uma grande porção do almoço. Donnie achou que estava tudo certo. Ele não poderia desmaiar com um golpe de um cara comum e só lamentou não ter gravado essa luta. Steve percebeu seu olhar e perguntou o que ele estava olhando. Talvez já tivesse terminado de comer. Donnie começou a ficar agitado e de repente se ofereceu para trazer uma bebida ao nosso herói, porque ele definitivamente queria água. Saindo da mesa, onde nosso herói já havia lidado com uma montanha de comida, Donnie pensou que só de olhar para a maneira como ele come dá para entender que ele é diferente. Depois do almoço, os rapazes voltaram para o vestiário.
Nosso herói recostou-se no banco e Donnie sentou-se do lado oposto. Ele olhou ao redor dos armários e disse que havia menos coisas porque muitas haviam caído. De repente, o menino fechou os olhos e engasgou, como se de repente tivesse se lembrado de algo. Nosso herói abriu os olhos e perguntou surpreso o que aconteceu. Ele respondeu que a próxima tarefa era uma masmorra e que era lucrativo ir para lá em um grupo grande e esperava que outros grupos fossem redistribuídos. Steve fechou os olhos relaxado e disse que estava tudo bem. Ele não precisava de ninguém. Donnie ficou encantado com essas palavras e admirou a confiança do nosso herói. O cara disse que sabia o quão forte Steve era, mas eles não sabiam o que esperar na masmorra e que seria bom ter algumas habilidades diferentes. Steve disse que isso era besteira e mudou de assunto dizendo que quando eles se conheceram, Donnie estava falando algo ao telefone sobre o que era, e o cara disse que era o YouTube. Nosso herói até se levantou do banco, sem entender que palavra era essa. YouTube. Donnie ficou surpreso por realmente não ter ouvido falar deste site e perguntou se nosso herói realmente desceu das montanhas, e ele disse que você poderia dizer isso. O cara olhou surpreso para Steve e se perguntou que tipo de conceito era esse. Donnie pegou o telefone, foi até Steve e disse que era o YouTube mostrando o vídeo. Ele apontou para um número e disse que esse é o número de inscritos, e ao lado está o número de visualizações. Steve estava interessado em um vídeo com muitas visualizações e Donnie respondeu que era um mukbang. No vídeo, a menina sentou-se diante de uma variedade de pratos e deu uma mordida em um enorme pedaço de carne, o que encantou nosso herói. Observando Steve assistir ao vídeo com interesse, o menino pensou que tinha um apetite desumano. Donnie disse que conhece muitos youtubers que filmam coisas semelhantes e disse que poderia concordar com um vídeo conjunto. E nosso herói disse que se lembrava da promessa. O menino sorriu condescendentemente, observando a reação violenta de Steve. Nosso herói voltou-se para Donnie e disse-lhe que ele era um cara legal. Donnie lembrou como atraiu a atenção dos jornalistas e achou que tinha potencial para se tornar um youtuber, pois nosso herói é forte e bonito. Enquanto Steve assistia ao vídeo, ele pensou que era apenas uma questão de tempo até que a guilda o recrutasse, especialmente se ele ganhasse poder de combate na masmorra amanhã. E nosso herói repetiu que gostava de Donnie e se ofereceu para se juntar ao seu clã. Ao ouvir essa proposta, o menino não entendeu imediatamente o que estava sendo dito. Eles se sentaram e se entreolharam em silêncio. Steve esperando por uma resposta, e Donnie não conseguia acreditar na oferta. Ele finalmente conseguiu falar, e perguntou se estava criando um clã e não se juntando a uma guilda. E nosso herói respondeu calmamente que tudo era exatamente assim. Donnie ficou emocionado. Não só ele poderá se juntar ao clã do herói mais comentado, mas também gravará um vídeo com ele. Então isso vai acontecer. Ele se lembrou de sua infância, quando durante um sparring caiu no ringue após outro golpe. Donnie achava que teve uma infância difícil na pobreza. Ele treinou muito, mas ainda assim foi reprovado todas as vezes no exame de licenciamento. Mas nunca desistiu. Mas devido ao cataclismo, todos os seus sonhos foram apagados. E seus amigos sugeriram que ele despertasse e conseguisse uma licença, pois não se ganha dinheiro com o boxe. Donnie agarrou-se ao YouTube como um canudo, enquanto seus amigos não acreditavam que ele teria sucesso. E agora, olhando para Steve, o menino achou que aquele era um conteúdo muito bom e finalmente estava começando a ter sorte. Ele disse com alegria que seguiria nosso herói até o fim do mundo. Steve disse que gostou muito dele e mais uma vez o lembrou do vídeo do mukbang. Lágrimas escorreram dos olhos de Donnie e ele disse que não esqueceria, mas pensou consigo mesmo que o sucesso depende de conexões. Steve perguntou por que o cara começou a chorar de repente e pediu para não prestar atenção nisso. Donnie ficou sério e disse que, na verdade, você pode abrir seu próprio clã com apenas 3 membros. De repente, os rapazes ouviram a porta do vestiário abrir bruscamente e alguém entrar. Eles se viraram e olharam interrogativamente para o recém-chegado, estudando-o. Um cara careca vestido de monge estava parado na porta e tinha uma arma nas costas. Os caras olharam para o cara incrédulos, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas Donnie foi o primeiro a falar. Perguntou de onde era o monge. O cara respondeu que foi designado para o time número 15. Seu nome era Munch. No final acrescentou Muhammad Buda. Os rapazes ficaram muito surpresos e Donnie perguntou em voz alta como é que ele era budista e caçador. O monge não respondeu nada e apenas olhou interrogativamente para os rapazes. De repente, uma voz veio dos alto-falantes, anunciando que todos foram convidados a se reunir na sala de reuniões depois de vestirem seus trajes de combate. Ao ouvir o anúncio, os rapazes ficaram surpresos com a proximidade da reunião. Donnie resmungou insatisfeito, porque eles não apenas estavam reunidos para passar a noite, mas também estavam em trajes de combate. Steve perguntou pensativamente se o ataque às masmorras não seria amanhã. O monge disse que, dependendo das circunstâncias, o ataque poderia começar mais cedo e novamente acrescentou Muhammad Buda. Donnie ficou chocado com a notícia e perguntou como eles poderiam começar sem avisar.
Todos se reuniram na sala e o diretor disse que era hora de iniciar o briefing. O major começou a dizer que iriam descer a masmorra para fazer o teste. Ele está localizado na 5ª estação e está sob a supervisão da Guilda Fênix. Quando nosso herói perguntou sobre a guilda, Donnie disse que, embora essa guilda não esteja entre as melhores, ela também é muito legal. Mas Steve estava interessado em outra coisa e perguntou o que significava estar sob vigilância. Donnie ficou surpreso com essa pergunta e finalmente decidiu que nosso herói não era daqui. Ele disse que é difícil para o Estado administrar todos os portais que aparecem e desaparecem todos os dias e contrata clãs para a proteção. Um clã privado que assinou um contrato torna-se uma guilda e quanto mais masmorras houver, mais a guilda receberá. Steve disse simplesmente que este é um jogo de caça onde o governo pode ganhar dinheiro, e Donnie confirmou a suposição. Nosso herói pensou que queria criar um clã porque sentia falta da vida na matilha de lobos. De repente, ele sorriu maliciosamente e disse em voz alta que era possível governar um estado inteiro. Donnie continuou dizendo que é bom se você tiver sua própria masmorra, mas para isso você precisa obter permissão para usá-la. Steve pareceu não ouvi-lo e disse que agora o objetivo deles é criar sua própria guilda. Donnie sorriu nervosamente e disse que primeiro eles precisavam passar no exame. Steve olhou para ele distraidamente, e Donnie achou que ele parecia um idiota agora. O major continuou suas instruções. Na tela mostrou como está a masmorra agora e disse que estava abandonada há 15 dias, nível 1. Esta não é uma masmorra simples, mas tem seu próprio labirinto se o monstro for fraco. Será mais divertido receber e entregar energia espacial se houver muita energia. O homem disse que o briefing para o ataque na masmorra número 1 está começando agora. Donnie pensou que por ser um labirinto, o problema não são os monstros. Se você não fizer algo certo, pode acabar em uma armadilha. Ele agarrou a cabeça e disse em voz alta que agora poderia usar habilidades de reconhecimento. Steve ouviu essas palavras e disse ao cara que ele tinha essa habilidade. Donnie ficou feliz no início. Depois começou a pensar que o exame ainda não havia começado. E ele já havia adquirido uma habilidade que valia mais de 20 mil. De repente o cara pensou, e se nosso herói for na verdade um homem rico? O monge olhou pensativo para frente, quase sem ouvir o que se dizia ao seu redor. Donnie chamou sua atenção perguntando sobre sua habilidade de despertar. Monk olhou para baixo, pensativo, como se decidisse se falaria ou não. Depois de pensar, ele decidiu falar sobre suas habilidades, mas disse apenas uma palavra, Tevarada. Os pensamentos do monge foram transportados para memórias do passado e do ataque de monstros. Monk sentou-se no templo, em frente à estátua de Buda, e meditou. Em suas mãos estava uma tigela tibetana, com a qual ele produziu um som que se espalhou por toda a área do templo. Parecia que os monstros ouviram esse som e foram atraídos por ele. Logo, uma enorme pilha de monstros se reuniu perto do templo e todos correram em direção ao edifício do templo. Outro monge irrompeu na sala onde Monk meditava, gritando para que ele parasse imediatamente. Não entendendo o que estava acontecendo, o monge perguntou o que o trouxe aqui tão tarde. Mas o homem apenas gritou para ele e os monges principais saírem daqui imediatamente. No mesmo momento, um enorme monstro apareceu atrás do monge preparando-se para atacar. O monge foi arrancado de suas memórias pela voz do major, anunciando que o briefing havia terminado. Os caras continuaram a olhar interrogativamente para o monge e Donnie perguntou baixinho o que havia de errado com ele. O major disse que eles estavam se movendo em direção ao ponto-alvo e começaram a atacar os monstros sob a supervisão dos guardas e os lembrou de lerem o manual novamente. O homem disse que desejou boa sorte a todos e os ônibus partiram para o destino. Os ônibus chegaram ao portal, brilhando com luz azul, e foram observados de cima por um helicóptero. Os guardas instigaram os rapazes. Pediram que ouvissem as instruções e avisaram que se não se reunissem, agora não sairiam vivos dali. O diretor perguntou à equipe 15 se eles estavam prontos, e Donnie aconselhou Steve a proteger melhor seu equipamento. Sheldon disse que assim que entrassem, poderiam fingir que ele não estava, livre para agir. E acrescentou que mesmo que o time se saísse bem, poderiam ficar para trás por causa do placar individual. Donnie ficou um pouco nervoso e disse que só havia 3 na equipe. Ele os ajudaria se algo acontecesse. Sheldon sorriu significativamente, mas não disse nada e disse para sair. Ao descer do ônibus, nosso herói perguntou a Donnie por que ele estava tão assustado. O cara sorriu culpado e disse que não estava com medo, mas não conseguiu terminar a frase. O monge também ficou calmo e perguntou ao diretor se era possível usar arma pessoal. O diretor respondeu que claro que era possível e os rapazes seguiram em direção à saída. Donnie foi surpreendido novamente, desta vez pelo monge, pois se trata apenas de um exame, e ele já tem uma arma feita de matéria dimensional pronta. O diretor do portal escoltou a 14ª equipe e disse à 15ª que avançasse até a porta direita. Sheldon sorriu satisfeito e disse aos rapazes para entrarem. Os caras entraram no portal, ouvindo o diretor dizer que sua equipe havia entrado.
Steve avançou e Donnie se perguntou por que ele estava caminhando porque era assustador. Ele decidiu parar nosso herói e disse-lhe que era perigoso por aí. Mas então ele cobriu a boca com a mão de medo. Ele pensou que agora sua nota seria reduzida, pois o principal era entrar com tranquilidade e chegar à zona segura. De repente, de algum lugar ao lado, um monstro que parecia um esqueleto com uma túnica saltou sobre nosso herói. Mas Steve nem ergueu uma sobrancelha e quebrou a cabeça do monstro com um só golpe. Donnie disse que atraiu o monstro com seus gritos, mas eles o derrotaram e acrescentaram que Steve é perfeito, como esperado. Donnie perguntou a Steve se ele usaria a habilidade de reconhecimento se algo desse errado. De repente, todos ouviram um clique e o ladrilho sob os pés de um dos rapazes começou a brilhar. Monk olhou surpreso para os pés quando ouviu um clique. Donnie percebeu imediatamente que tipo de ladrilho era e começou a contar a seus camaradas sobre ele. E junto com a palavra armadilha, uma chuva de flechas caiu sobre os caras. O monge reagiu instantaneamente e rapidamente pegou a arma nas costas. Ele voltou à memória do ataque ao templo quando os militares dispararam mísseis contra o monstro. Seu mentor, que tentou salvar o cara, lutou com todas as forças contra os monstros. Ficou todo ferido, mas não desistiu. Monk chorou e pediu ao homem que o perdoasse, pois tudo aconteceu por culpa dele. Os mísseis atingiram os monstros e o templo foi destruído junto com eles. E agora, no campo de batalha, Monk habilmente lutou contra uma chuva de flechas com um pedaço de pau, que estava nas suas costas todo esse tempo. Donnie admirava suas habilidades e disse que tinha excelentes habilidades com armas. De repente, um clique foi ouvido novamente sob o pé de alguém e o fogão ficou branco. O chão sob os pés dos rapazes estava chamuscado e os três caíram. Após a queda, Steve e Monk ficaram de pé, mas Donnie estava deitado em uma pilha de pedras e gemendo baixinho. Ele deitou-se de costas e lamentou o que aconteceria com seu sonho agora. De repente, das profundezas do túnel à frente, ouviu-se um rosnado e alguns sons. Donnie ficou de pé e disse aos rapazes que eles aparentemente eram um imã de monstros. Monk se preparou para a batalha, pedindo desculpas aos rapazes, pois suas habilidades de monge atraem monstros. Donnie ficou chocado ao saber que as habilidades de Monk atraíam monstros. Mas Steve ficou feliz e disse que isso era até bom, porque agora ele não precisaria procurar todo mundo. Steve olhou sério e disse que era ainda melhor, porque ele tinha preguiça de procurar todos um por um. Monk olhou interrogativamente para nosso herói, não esperando tal reação dele. Steve saltou no ar, dando uma cambalhota tão leve como se seu corpo pesasse tanto quanto penas. Donnie ficou encantado com aquele salto e se perguntou em voz alta se ele era mesmo humano. Uma vez no topo, Steve disse a Manti que gostava dele e o convidou para se juntar ao clã. O monge olhou surpreso para o nosso herói e perguntou o que ele queria dizer. E neste momento, uma multidão de monstros se aproximava de nossos heróis. Steve se virou, olhando calmamente para a multidão de inimigos que se aproximava. Ele ativou a habilidade Inteligência e seus olhos começaram a piscar em azul. Graças à sua habilidade, ele conseguiu identificar o monstro mais importante dessa multidão. Steve viu o monstro que precisava. Era um esqueleto com uma túnica vermelha. Tendo acelerado a uma velocidade desumana, quase parado, nosso herói dirigiu-se ao monstro desejado. Donnie olhou para a multidão em estado de choque e disse que parecia que eles tinham estragado tudo. E no mesmo momento, um grande pedaço de pau caiu na frente dele e atingiu o chão com um estrondo. Era o monge! Ele gritou lá de cima para Donnie se agarrar a ele. O menino agarrou o bastão com confiança, deixando de lado seus medos, e se ofereceu para atrair os monstros para a cova e então começar a caçá-los. Gemendo, Donnie de alguma forma saiu do buraco, segurando o cajado de Manti com força. Depois de sair, os caras se viraram para a multidão de monstros mortos e não conseguiram acreditar no que viam. Eles ficaram em choque, e Donnie só conseguiu dizer baixinho que poderia enlouquecer. O que é isso? Muito à frente, Steve disse aos rapazes para lidarem com os monstros ao longo da estrada e segui-lo. Os caras se inspiraram nas palavras do nosso herói e avançaram com ousadia. E Donnie, sorrindo provocativamente, disse que Steve estava definitivamente louco. Monk dispersou facilmente os monstros atacantes com a ajuda de sua arma, e eles se espalharam em diferentes direções. O monge se perguntou se nosso herói realmente havia aprendido sobre a armadilha usando a habilidade Inteligência, e ficou surpreso com a velocidade da habilidade e a força do cara. Um dos monstros se aproximava do nosso herói por trás, movendo-se ao longo da parede. Tendo lidado com o monstro à frente, Steve virou-se para o barulho, olhando para o esqueleto que se aproximava por trás. Mas ele não teve tempo de se aproximar do nosso herói, pois o bastão ficou preso em seu pescoço. Foi Monty quem jogou sua arma no monstro que se aproximava enquanto Donnie gritava encorajamento. Steve acabou com o monstro com um chute, e ossos voaram dele em diferentes direções. No quartel-general de observação, um dos soldados disse que havia uma equipe voltando da masmorra, e o segundo ficou surpreso, pois haviam se passado apenas 30 minutos.
O Major Swan se aproximou e disse que a masmorra costuma levar 5 horas e pediu o número do time. Observando os rapazes saírem do portal, o soldado disse que se tratava do time número 15 e que seus sinais vitais estavam normais. Swan discou o número do telefone do sargento e perguntou por que os rapazes já estavam voltando. O sargento Sheldon, que estava observando os rapazes, disse que eles estavam voltando porque já haviam terminado. Ele acrescentou que é difícil entender as estatísticas do primeiro nível do vídeo, mas mesmo assim, o desempenho do nosso herói está no mais alto nível. A rua da cidade estava cheia de gente. Alguns passeavam tranquilamente, outros tinham pressa para fazer recados, e várias pessoas se reuniram perto de uma das placas, discutindo animadamente o que tinham visto. E entre essas pessoas, Donnie, com uma câmera nas mãos, conversou com seus telespectadores, prometendo mostrar a vida do clã de Steve. Ele leu um comentário onde perguntavam o que ele iria mostrar hoje, e o cara respondeu alegremente que hoje ele iria mostrar a festa de inauguração do clã. Do prédio com a placa Steve's Clan veio a voz alegre de Donnie, que estava prestes a apresentar o responsável pela alimentação e simplesmente o ganha-pão deste clã. Uma vovó apareceu no quadro cortando verduras, e Donnie pediu que ela cumprimentasse seus assinantes. A expressão concentrada em seu rosto mudou para uma careta assustadora, e a vovó, com uma faca na mão, disse a Donnie para ir embora. Caso contrário, ela o deixaria entrar para jantar. A orelha de Donnie começou a sangrar de medo, mas ele não respondeu à avó. Bill estava sentado à mesa com seu pai e perguntou por que a vovó queria deixar o cara entrar para jantar. E Donnie respondeu ao comentário que ela não era uma gangster. O próximo comentarista perguntou por que eles tinham uma estátua de Buda. Donnie disse que pertence a alguém que eles já tinham visto. O terceiro membro do clã de Steve, um monge que atrai com sua força. Donnie entrou na sala com uma câmera nas mãos, cumprimentando os rapazes. Steve se virou para ele, cumprimentando-o. Donnie mostrou a Monk, que estava sentado à mesa de jantar carregado de comida, e disse que era o mesmo monge. O cara pediu ao monge para dizer olá, mas ele ficou envergonhado e não conseguiu dizer uma palavra. Mesmo assim, Monk reuniu forças e mostrou seu bastão ao público, dizendo que teve que passar por muita coisa, mas o grito não o deixou finalizar. Um caminhão branco parou em frente à casa e Chad, que estava dirigindo, gritou para Steve que tudo estava pronto. Os rapazes correram para a van com sorrisos satisfeitos e Donnie pediu uma fatura. Uma van branca corria pelas ruas em ruínas e um quadricóptero com uma câmera estava pendurado acima delas. Steve percebeu ele e perguntou o que era aquela coisa, oferecendo-se para quebrá-la. E Donnie suspirou tristemente por nem saber sobre drones. O cara na van disse que eles estavam indo agora para a 4ª estação, a missão dos 30 portões. Ele perguntou se eles viram o portal azul e acrescentou que seria um dia significativo, a primeira missão do clã de Steve. Donnie disse com um sorriso que sua memória de vídeo era uma habilidade e que ele iria enviar o vídeo para o YouTube quando eles voltassem. Os caras entraram no portal. Havia muitos morcegos ao redor deles. Steve ficou surpreso com isso. E Donnie disse que essa era a masmorra deles. O menino perguntou se nosso herói tinha a habilidade de longo alcance, e ele respondeu que não tinha tal habilidade. Donnie franziu a testa pensativamente e perguntou como eles iriam pegar os monstros então. Monk, que estivera em silêncio até então, disse-lhes com segurança que deixassem isso com ele. Steve e Donnie olharam para o monge surpresos e incrédulos. Monk se ajoelhou e começou a bater na tigela com sua vara, que começou a tocar. Acima das cabeças dos rapazes, os morcegos começaram a se reunir. Donnie perguntou surpreso se era por causa do monge que eles começaram a se comportar dessa maneira. Os morcegos começaram a se reunir em bando e a se aproximar rapidamente dos rapazes. Todos os ratos voaram em direção ao monge, que já estava pronto para a batalha e ergueu o bastão, preparando-se para repelir o ataque. Monte começou a balançar o bastão furiosamente e um anel de fogo se formou à sua frente, queimando os morcegos. De repente, um morcego de tamanho inimaginável apareceu na frente do monge, e Donnie exclamou com entusiasmo que eles finalmente haviam completado esta masmorra. No mesmo momento, Steve atingiu o morcego gigante, cortando-o ao meio. Acabando com os ratos restantes, Donnie disse satisfeito que a missão foi cumprida. Sentado acima da montanha de monstros mortos, Steve disse que a porta havia se aberto e eles precisavam se apressar. E Donnie disse que faria outra. Na sede, o cara se aproximou da garota sentada à mesa e ela suspirou pesadamente, olhando para o monitor. O cara relatou que eles haviam percorrido a sede de 4 estações e podiam completar 20 missões por dia. E agora haviam incinerado uma masmorra próxima. Lendo os comentários no vídeo de Donnie, a garota agarrou a cabeça e disse que mal impuseram um embargo, mas descobriu-se que Steve era um streamer do clã. O cara falou que esse vídeo já estava em 3º lugar e perguntou se precisavam fazer alguma coisa. A garota respondeu que estava ciente da popularidade do vídeo, mas de repente algo distraiu sua atenção. Era um vídeo da luta entre o urso russo Mikhail e Hiro.
O vídeo afirmava que ele o silenciou com seu movimento especial e nomeou seu próximo oponente. O próximo oponente de Hiro, uma morena alta com cabelos longos, parecia forte e confiante. Ele também foi inusitado. No vídeo eles fizeram a pergunta: e se o Estado intervir às pressas e enfrentar a segunda aparição do cara? A garota levantou-se repentinamente da mesa e disse ao rapaz para se preparar para o contato com o nosso herói. Ela pegou a jaqueta com confiança e disse que iria pessoalmente à reunião. A praça do mercado estava animada, com vendedores convidando os clientes em voz alta, oferecendo seus produtos. Nossos rapazes estavam sentados à mesa de um café. Chad perguntou se Manch viria e Donnie confirmou. Steve perguntou com interesse onde ele tinha ido, porque não havia templos por perto. Chad disse que Monk estava morando na cidade com os sobreviventes de seu templo, e Donnie reclamou que sem ele, a eficácia deles estava diminuindo. Chad perguntou a Steve se não era uma boa ideia tirar um dia de folga, já que o clã deles tinha se saído tão bem. Donnie ficou feliz com a notícia. Chad disse que o capital deles já era de 80 mil, e Donnie disse que agora eles podem descer para as masmorras de segundo nível. Donnie ficou feliz. Tudo o que ele fez foi coletar pedras e já havia ganhado 2.000, e agora eles podem descer para as masmorras de segundo nível. Steve olhou interrogativamente para o cara sorridente. Donnie olhou para o monitor com um sorriso, regozijando-se com o prêmio que recebeu. E ao lado dele, Steve viu o nome, posição e profissão do cara. Steve cruzou os braços, pensando que havia comprado 3.000 habilidades e já havia vendido mais do que muitas. Depois de pensar, nosso herói sorriu e disse que, como era esse o caso, hoje seria definitivamente um dia de folga. Chad fechou o laptop e disse que estava levando o filho e a avó ao parque. E Steve viu ao lado dele uma placa com seu nome e a frase sem informações. Uma vovó entrou no quarto e trouxe um pouco de comida para o cachorrinho. Ao lado dela também havia a inscrição sem informações. Mas ao lado de Pekka havia informações sobre o nível e potência. Steve se perguntou se os cães também poderiam acordar. Depois de pensar um pouco, ele ligou para o irmão e ele respondeu surpreso. Ele disse que seu irmão estava trabalhando muito no carro ultimamente. E Chad respondeu que era difícil de comprar e ainda mais caro para consertar. Steve sorriu e convidou seu irmão para comprar um carro novo. Os olhos do irmão mais novo brilharam de alegria ao ouvir esta proposta. Steve estava claramente tramando alguma coisa e, com um sorriso malicioso, concordou com o irmão. Nosso herói também se virou para o cachorrinho e o chamou com ele, a partir do qual Peck começou a abanar o rabo alegremente. O gerente mostrou um carro azul, um Hyundai Dragon, e Chad disse encantado que este era o carro dos sonhos de todos os mercenários. O gestor continuou a dizer que o combustível deste carro é o heliotrópio, e, com um preço de 80 milhões, é considerado o melhor do mercado. Steve perguntou ao irmão, radiante de alegria, se ele gostou do carro e ele respondeu, claro. Nosso herói disse ao gerente que tinha dinheiro e perguntou se eles poderiam pegar o carro imediatamente. O novo carro azul correu pela cidade destruída e Chad realmente gostou do passeio. Ele ficou encantado e disse que este carro era simplesmente incrível e não se comparava com sua velha van. Sorrindo satisfeito, Steve respondeu que mesmo no banco do passageiro o passeio era incrível e acrescentou que já deveria ter comprado há muito tempo. Chad perguntou por que eles estavam indo para a 4ª estação, entrada 23ª, já que estava fechada há muito tempo. Nosso herói ficou sério e disse que Chell havia lhe dito há muito tempo que não conseguia acordar porque não tinha dinheiro. O sorriso desapareceu do rosto do cara e ele olhou interrogativamente para Steve, sem entender o que ele queria dizer. Com o mesmo olhar sério, nosso herói respondeu que acordaria hoje. Ao ouvir essas palavras, Chad ficou chocado e o suor cobriu seu rosto. O carro azul foi cada vez mais longe, passando por prédios destruídos cobertos de grama. Chad continuou a avançar. O medo e o pânico tomaram conta do cara, mas ele não pronunciou uma palavra. De repente, Pac, que estava sentado em silêncio no banco de trás, irritou-se e começou a rosnar. Steve sorriu e perguntou ao cachorro se ele poderia responder se sentisse o cheiro dos goblins. Ao ouvir isso, Chad disse que não estava pronto agora e perguntou se eles poderiam simplesmente ir embora. Mas Steve não deu ouvidos a ele. Saiu do carro, disse que voltaria logo e pediu que esperasse. Chad entrou em pânico, estendeu a mão para a porta por onde Steve acabara de sair e pediu-lhe que não saísse. Mas Steve não ouviu seu pedido, pois só restava poeira em seu lugar, e nosso herói já avançava correndo. Chad olhou para o lugar onde Steve acabara de estar e ficou surpreso e chocado com a velocidade de seu irmão mais velho. Enquanto isso, no escritório de empréstimos instantâneos, não podiam esquecer os dois irmãos. Os homens assistiram a um vídeo no YouTube com nossos heróis. Um perguntou se era mesmo ele, e o segundo respondeu que sim, e agora ele é uma estrela do YouTube. O homem disse que nosso herói é incomum, e é impossível medir sua força. E o homem na cadeira disse irritado que então o mercenário não seria capaz de enfrentá-lo.
O homem de pé ficou indignado por não poder simplesmente ficar sentado aqui com as mãos cruzadas. O homem no computador pediu uma lista de todas as guildas com as quais eles cooperam. E o segundo disse que se esta é a Estação 4, então é o Sr. Vincent. Lembraram-se do mercenário. Para quem afastar uma pessoa não é problema, porque já tinha afastado 6 devedores. Arreganhando os dentes com um sorriso sinistro, o homem sentado à mesa disse para ligar para Vincent e dar-lhe tanto dinheiro quanto ele pedisse. Nuvens de chumbo se acumulavam sobre a cidade, prenunciando não apenas chuva, mas uma verdadeira tempestade. A chuva pegou a avó que abrigava Chad e seu filho enquanto faziam compras, e ela disse que eles tinham que se apressar. De repente, um carro preto parou na frente dela, bloqueando a estrada. 3 pessoas de terno preto saíram do carro, 2 homens e uma mulher. A mulher se aproximou da avó, mostrou-lhe sua identidade. Disse que eram da agência e perguntou como poderiam ver Steve. A avó não disse nada, e apenas examinou silenciosamente as pessoas e a identidade. A tempestade também atingiu Chad, que naquele momento ainda estava sentado em um carro novo, esperando pelo irmão. O cara murmurou que não conseguia ver nada por causa da chuva e que Steve já estava fora há 30 minutos. De repente, Peck se irritou e rosnou, olhando para algum lugar à frente. No mesmo momento, a cabeça de um monstro gigante bateu no vidro da porta do carro, assustando o cara. O corpo do monstro deslizou lentamente e apenas a pata com garras, e o chiado da criatura eram visíveis. A porta do carro se abriu, assustando ainda mais Chad. Era Steve, ele mandou o cara sair. O cara ficou muito assustado, mas quando viu Steve, se acalmou um pouco. Os caras ficaram ao redor do monstro caído no chão e sangrando. Apesar dos ferimentos, o Goblin continuou a rosnar e tentou atacar os rapazes. Chad gritou de medo quando o monstro tentou atacá-lo e se cobriu com as mãos. Uma faca caiu no chão molhado e o som de sua queda ecoou pela rua. Steve virou-se para seu irmão mais novo e disse-lhe seriamente para segui-lo, matando monstros. Chad pegou a faca assustado e gaguejou pedindo a Steve que parasse. Ao ouvir o pedido de seu irmão, Steve se virou e perguntou severamente o que aconteceu. Gaguejando, Chad perguntou ao nosso herói se ele precisava acordar. Mas Steve foi inflexível e disse: se você é fraco e não consegue sobreviver, mate. O irmão mais novo abaixou a cabeça tristemente, percebendo que não poderia mais discutir com o irmão. De repente, o monstro caído no chão deu um pulo, expondo a boca cheia de dentes. O pequeno Peck estava na frente dele, mostrando os dentes, pronto para lutar quando ordenado. Sem hesitar, Steve deu ordem a Pekka para morder o monstro. O garoto avançou corajosamente em direção ao monstro, obedecendo a ordem do nosso herói. Peck agarrou a pata do Goblin com os dentes, apesar do monstro ser muitas vezes maior. O Goblin agarrou o cachorrinho pela cabeça com sua enorme pata, tentando soltá-lo de sua mão. Steve não tinha intenção de intervir, e disse calmamente que Peck era muito jovem, acrescentando que se Chad não interviesse, o bebê morreria. Com lágrimas nos olhos, seu irmão mais novo implorou a Steve que não fizesse isso. Um relâmpago rasgou o céu negro e com ele Steve gritou bem alto: mate-o. Chad estava respirando pesadamente e olhou para a faca com medo, segurando-a com as 2 mãos. E enquanto ele pensava, o monstro já havia soltado Peck de sua mão e estava pronto para agarrá-lo com os dentes. Chad balançou a faca com um grito. Ele entendeu que se não fizesse nada, Peck morreria. O cara enfiou a faca com força na cabeça do monstro e respingos de sangue voaram em diferentes direções. A mão sem vida do monstro caiu no chão, libertando Peck de suas garras. Mas um golpe não foi suficiente para o nosso herói, e ele gritou para Chad continuar. Gritando de raiva, Chad balançou a mão e começou a enfiar freneticamente a faca no monstro. Chad jogou a faca ensanguentada para longe dele, e um riacho sangrento fluiu dela pelo chão molhado. O cara caiu de joelhos. Respirava pesadamente e empurrava o ar com força para os pulmões. Chad olhou horrorizado para suas mãos ensanguentadas, sem acreditar no que havia acontecido. Steve caminhou até seu irmão mais novo e, olhando para ele, disse-lhe para segurar a lâmina. Lágrimas escorreram pelo rosto manchado de sangue de Chad. E, apertando-se, ele disse ao irmão que não aguentava mais. Mas Steve foi implacável e repetiu que se ele não matasse, eles o matariam. De repente, Peck deu um pulo e começou a rosnar ameaçadoramente. Os olhos de Chad se arregalaram de medo quando ouviu o cachorrinho rosnar. Porque Peck estava rosnando para o monstro que se aproximava dos caras. Steve, sem nenhum traço de emoção, disse ao irmão para matar os monstros porque eles não tinham muito tempo. Nosso herói se virou e se afastou de Chad sem intenção de ajudá-lo. Olhando para as costas de seu irmão que estava partindo, Chad novamente ligou para ele com pena, e lágrimas brotaram de seus olhos novamente. Uma cena do passado apareceu novamente diante dos meus olhos, quando os valentões zombaram de Chad e Steve passou. Ele andava de cabeça baixa, fingindo não perceber como seu irmão mais novo estava sendo intimidado. E então, como agora, Chad procurou seu irmão, ligou para ele e pediu-lhe que não fosse embora.
Mas Steve, no passado, sem sequer se virar, seguiu em frente. Então agora, sob a chuva torrencial, Chad viu as costas de seu irmão mais velho recuando. Lágrimas escorreram pelo rosto de Chad enquanto ele chamava seu irmão novamente, percebendo que ele não viria. E junto com esse pensamento veio a constatação de que o medo no rosto do cara foi substituído pela determinação, e seu olhar tornou-se severo. O irmão mais novo viu o irmão mais velho sair, mas não ligou novamente nem pediu que voltasse. Chad estendeu a mão e pegou a adaga ensanguentada que havia deixado cair antes. O Goblin rosnou e mostrou a boca cheia de dentes com a intenção de matar Chad. Ou como se estivesse em transe, o cara começou a se levantar segurando com força a adaga na mão. Ele disse baixinho que seu irmão sempre foi assim, sem se dirigir a ninguém. Um raio iluminou novamente o céu e com ele Chad correu de seu lugar até o Goblin gritando. Ele perfurou a cabeça do monstro com tanta força que a ponta da faca saiu de sua cabeça. Chad acordou, seus olhos brilhando em vermelho, e ele sibilou baixinho para o monstro que gritava calar a boca. Ele mergulhou a faca mais fundo na boca do monstro gritante, ignorando os respingos de sangue. Não havia mais medo ou susto no rosto de Chad, mas apenas sede de sangue e ódio. Ele pressionou a lâmina ainda mais forte e gritou para o monstro calar a boca. A adaga saiu da cabeça do monstro, cortando-o ao meio, deixando um rastro de sangue. Mas isso não foi mais suficiente para Chad, e ele se inclinou sobre o corpo do monstro gritando. Morra! Ele mergulhou a adaga no cadáver repetidas vezes, ainda gritando para que ela caísse. Chad estava sobre o corpo do Goblin dilacerado. Ele respirava pesadamente, e o ar saía de sua boca. A chuva continuou a cair enquanto o cara levava a adaga ao rosto. Relâmpagos iluminaram o céu e o rosto de Chad, que parecia perturbado, e sorriu, olhando para a adaga. Naquele momento, outro Goblin se aproximou dele, segurando sua mão com uma adaga, e sua boca estava bem próxima do rosto de Chad. O Goblin caiu sobre o cara e juntos eles voaram para o chão. Chad mergulhou sua adaga na boca cheia de dentes e babando do Goblin. Ele formou uma lâmina mais forte, cortando a artéria carótida e o sangue fluiu como uma fonte para o cara. Tendo lidado com o Goblin, Chad avançou, murmurando baixinho que era pegajoso e subindo pelo braço. Aquela sensação de quando você corta carne. O sorriso maluco não saiu do rosto do cara, e ele sussurrou bobagens. O que você está fazendo não? Me salve. Olhando para o prédio em cujo telhado nosso herói estava sentado, Chad riu. Steve viu que seu irmão havia acordado e seu status havia se tornado um assassino de sangue frio, o que surpreendeu o cara. Olhando para o cara, Steve disse que irmãozinho fofo ele tinha. Já mais alto, Steve perguntou a Chad se ele trabalhava meio período em um matadouro de carne. Chad estava irreconhecível. Seus olhos estavam loucos e o ódio e o desejo de matar eram visíveis neles. Mas Steve não reagiu às mudanças do irmão e disse-lhe para se levantar. Rindo estupidamente, Chad obedeceu ao irmão, mas a agressão ainda era visível em seus olhos. Steve disse que eles acabariam aqui, e atrás dele estavam goblins meio mortos, dezenas, talvez centenas, ofegantes e rosnando. A chuva ainda não parou quando, depois de lidar com os monstros, os rapazes chegaram ao escritório dos despertos. Eles caminharam até o balcão, Steve ficou com a testa franzida, e Chad estava irreconhecível porque estava completamente coberto de sangue de Goblin. A moça da recepção ficou claramente surpresa com a dupla e perguntou em que negócios eles estavam. Steve apontou para o maldito Chad e disse que acabara de acordar. A menina disse que primeiro ele precisava se lavar, depois passar por uma inspeção de quarentena e depois ir para a sala de medição no terceiro andar. Subindo as escadas, Chad perguntou que tipo de sala de medição era aquela. O cara respondeu que existe um aparelho que mede força. Se o número for maior que 100, ele será registrado como desperto Rank F. Steve reclamou que foi reprovado no teste da última vez porque tirou 96, mas Chad não acreditou. Os rapazes foram até a sala de medição de força e Chad foi convidado a se deitar. O cara vestiu um traje especial e foi conectado a uma máquina que media força. O aparelho marcava 111 pontos e o funcionário disse que poderia ir ao salão de manifestação de habilidades. O médico virou-se para Steve e perguntou se ele também queria medir a força. Nosso herói concordou e deitou-se no aparelho onde Chad acabara de mentir. Steve fechou os olhos ouvindo o zumbido da máquina que media a força. De repente, ele viu muitos olhos à sua frente e uma placa que dizia que alguém o estava observando e que havia informações sobre ele. Parte do texto estava oculta. Steve abriu os olhos e viu que sua força era agora de 189. Mas mesmo isso não chocou tanto o cara quanto a imagem que ele viu enquanto media a força. O médico, olhando os indicadores, disse que os rumores não mentem e sua força está crescendo a uma velocidade incrível, e em breve ele chegará ao nível E. Steve não se interessou e perguntou ao médico quem era o criador deste aparelho. O médico riu da estranha pergunta e disse que ela foi criada por cientistas. Mas Steve não entendeu por que o médico se divertiu tanto e perguntou de quais cientistas ele estava falando.
A garota da recepção entregou a Chad uma identidade despertada e uma caixa com um telefone. Ela disse que o telefone foi um presente e acrescentou que ele recebeu uma pontuação boa o suficiente para ser um mercenário. Steve elogiou o cara por seu excelente trabalho e agradeceu timidamente. Nosso herói perguntou se viu algo estranho quando a força foi medida, e ele respondeu que não viu nada. Ele presumiu que era simplesmente muito sensível e perguntou sobre a habilidade de seu irmão. Chad claramente não gostou de sua habilidade porque pronunciou seu nome com tristeza. Decapitação. De repente, a mesma loira passou pelos rapazes, cercada por vários subordinados. Steve anotou imediatamente e se virou surpreso. Nosso herói correu atrás da garota e gritou alegremente para ela. Loira, surpreenda seus subordinados com isso. Ao ouvir uma voz familiar, a garota se virou e olhou interrogativamente para o nosso herói. Um dos rapazes perguntou surpreso quem se dirigiu assim ao seu líder, perguntando se ele realmente queria morrer. Outro cara reconheceu nosso herói e disse que Steve, e todos sabiam quem ele era. Com um sorriso tranquilo, Steve pediu desculpas pelo que havia dito anteriormente, acrescentando que não estava acostumado a conversar com pessoas civilizadas. Mas a garota o interrompeu dizendo que tudo estava claro para ela e sugeriu que nunca mais se encontrassem. Jan seguiu em frente e os rapazes começaram a discutir a rapidez com que ela rejeitou nosso herói. O outro cara disse que ela não o dispensou, foi apenas uma pequena discussão. Jean achou que Steve estava louco, lembrando-se do que acabara de dizer, sem acreditar que fosse um erro. Jean e seus subordinados foram embora, mas suas conversas podiam ser ouvidas. Uma disse que definitivamente havia algo entre eles, a segunda sugeriu que ela iria se casar, e a terceira disse que Steve os teria salvado. Jean gritou com eles, perguntando se iam se levantar, e os rapazes correram rapidamente. Steve cuidou deles com atenção e disse: "É uma pena que ela tenha o caráter de uma megera." Um carro preto estava parado perto de um prédio com uma placa. Clã de Steve. Lá dentro, 2 pessoas brindaram com copos de bebida, quase derramando o conteúdo. A moça da agência bebeu com prazer e disse que o licor de morango estava perfeito. A vovó dizia que os jovens gostam. O genro insistiu durante 10 anos, mas nunca teve tempo de experimentar. Ao terminar a tintura, a garota disse sinceramente que desejava a morte de todos os monstros. A vovó abriu um sorriso dizendo que falava muito bem. A menina, por sua vez, disse que essa sopa com bolinhos foi a melhor da vida dela, e a vovó acrescentou que seria ideal para beber. A menina percebeu que Steve estava atrasado, e nesse mesmo momento a vovó disse que ele finalmente havia chegado. Steve e Chad entraram na sala onde a vovó e a menina estavam sentadas e olharam para eles surpresos. Bill correu para encontrá-los e ficou feliz em ver o pai e Pekka voltarem. O menino correu para os braços do pai e perguntou por que demorou tanto, e Chad perguntou se ele se divertiu. Enquanto o pai e filho conversavam, uma garota se aproximou de Steve e se dirigiu a ele. Steve ficou cauteloso e perguntou quem ela era. Mas, apesar da pergunta, ele já viu o nome e a classificação dela na placa, a 2. A menina disse que era a gerente Melissa do grupo de gerenciamento dos que retornaram do Awoken Bureau. Steve perguntou por que ela estava aqui, e a garota respondeu que tinha vindo para fazer contato com ele. Nosso herói não esperava tal resposta e perguntou exatamente o que ela queria. Melissa perguntou se ele sabia o nome oficial do repatriado. E nosso herói respondeu que não tinha ideia. A menina baixou misteriosamente a voz e disse que eram chamados de coordenadores. Steve ficou surpreso, mas o nome o interessou. Melissa perguntou se ele passou pelo portal vermelho quando voltou. O cara disse que sim, e ela disse que tal portal significa que o repatriado cumpriu as condições para um retorno seguro. Mas Steve não entendeu essa história e perguntou o que ela significava. A garota explicou que esse portal apareceria novamente e funcionaria nas 2 direções. E nosso herói perguntou onde ele apareceria. Em vez de responder, a garota levantou a mão e apontou para o nosso herói. Mas Steve novamente não entendeu o que isso significava e olhou interrogativamente para a garota. A menina explicou que o portal aparecerá ao lado do coordenador, ou seja, ao lado dele. Nosso herói coçou o queixo pensativamente, digerindo a informação recebida. Ele se lembrou da matilha de lobos com quem viveu por 10.000 anos em outro mundo e pensou que poderia encontrá-los. Melissa disse que a administração dele sugere que este será um 4º e novo planeta. A garota acrescentou que se o palpite estivesse correto, então seu país teria o único portal planetário do mundo para o 4º planeta. Mas tudo isso não interessou a Steve, e ele perguntou quando esse portal apareceria. Melissa respondeu que o portal apareceria dentro de 99 dias. Nosso herói fez a próxima pergunta, perguntando o que ela precisava dele. Melissa disse que até a abertura do portal ele não poderá viajar para o exterior. Steve não esperava tal condição e perguntou surpreso por quê. A garota respondeu diretamente que não queriam que Steve se tornasse o segundo Hiro. Mas nosso herói não conhecia esse nome e perguntou quem ele era. Melissa ficou surpresa por Steve não estar familiarizado com o caso de Hiro. Ela disse que Hiro é o número 1 do mundo e já foi cidadão do país deles. Steve perguntou interessado o que isso significava.
A menina disse que nos primeiros dias após o desastre, o governo deteve muitos repatriados porque havia pouca informação sobre os inusitados. Hiro era um desperto de classe B. Após retornar, escapou da instituição. E o portão para o planeta Cushion, que agora está em outro país, foi criado por ele. Ela perguntou se Steve sabia qual era o tamanho da indústria. E acrescentou que se o portal fosse ativado enquanto Steve estivesse no exterior. Por causa disso, seu país sofrerá grandes perdas. E depois disso, Steve entendeu tudo. E a primeira coisa que ele perguntou depois dessa história foi o que receberia em troca. Melissa estava pronta para tal pergunta e perguntou o que ele queria. Steve disse que queria promover o clã a uma guilda e expandir o território da guilda de Steve. Durante todo esse tempo, Donnie ouviu a conversa atrás da parede e ficou chocado com tais condições. A garota não se importou e disse que se ele tivesse alguma dúvida poderia perguntar. Então Steve lembrou que não havia perguntado o mais importante. Melissa estava acostumada a conduzir tais negociações e perguntou com ousadia o que nosso herói queria saber. Steve perguntou como ele saberia sobre a aparência do portal. A menina respondeu que seria enviado um agente especializado em busca de falhas de energia de pequeno porte. Ela acrescentou que este era o melhor agente deles, e Steve ficou intrigado com essas palavras. Jean lembrou-se da oferta de Steve de criar filhos com ele, e ficou cheia de raiva. A garota estava malhando na sala de treinamento e gritando com raiva. Ele realmente achava que ela era tão simples. Os colegas assistiram a esse treinamento em estado de choque, perguntando-se o que havia de errado novamente. A menina bateu no saco de pancadas com toda a força e o recheio voou em diferentes direções. Ela disse que ele deveria ter sido acusado de assédio sexual. Melissa apareceu de repente ao lado de Jean e perguntou quem deveria ser processado por assédio. Jean respondeu que isso não importava e que ela não estava de bom humor no momento. E Melissa perguntou quando ela já esteve de bom humor. Jean, irritada, disse que iria parar de protelar e perguntou por que ela veio. E recebeu a resposta de que estava saindo em missão. A menina não gostou da notícia e perguntou irritada que tipo de missão era aquela. Melissa entregou a Jean os documentos da missão e quanto mais ela lia, mais tremia. Ela estava com tanta raiva que só conseguiu perguntar por que ela estava. Melissa respondeu imediatamente, esperando essa pergunta dizendo que era uma profissional. Mas Jean não ficou satisfeita com a resposta e perguntou novamente o porquê dela, ao que a menina respondeu que ela era a melhor. Jean não conseguiu dizer nada e apenas olhou para Melissa com raiva, como se isso pudesse cancelar a missão. A garota respondeu perguntando o que ela achava que aconteceria quando o portal se abrisse. Jean já viu o que estava acontecendo naquele momento, e depois de se acalmar respondeu que o inferno iria explodir. Melissa disse que se notar rachaduras no espaço, ela precisa sair com Steve, e até que isso aconteça, ela precisa estar com ele o tempo todo. Com um sorriso malicioso, a garota repetiu a palavra sempre e perguntou se Jean entendia o que significava. E sem esperar resposta, Melissa saiu da sala, rindo da furiosa Jean. Cuidando da menina, Jean disse com raiva que com certeza escreveria uma carta de demissão. Chad estava sentado em seu quarto, segurando a cabeça, onde pensamentos estranhos entraram. Não vá, eles vão te matar, não vá, eles vão te matar. O cara foi tirado do abismo dessa obsessão pela voz do filho, que o chamou para comer. Os rapazes, como sempre, se reuniram no café, onde havia uma placa da muralha do clã, de onde veio um grito de alegria. Chad perguntou o que era e Donnie respondeu que o clã deles estava indo muito bem. Ele disse alegremente que o clã de Steven agora poderia descer para as masmorras de segundo nível. Steve ficou feliz com a notícia e disse que foi ótimo. She disse que para masmorras de segundo nível você precisa do rank D, e mesmo com guerreiros não há muitos. Ele perguntou se seria melhor descer primeiro às masmorras de primeiro nível. Donnie concordou e imediatamente acrescentou que ele e Steve poderiam ir para as masmorras de segundo nível. Steve disse que primeiro eles vão arrecadar mais dinheiro na masmorra de primeiro nível e tentar se fortalecer, e depois pensar em recrutar novos membros. Todos concordaram com esta decisão e naquele momento alguém os abordou. Donnie foi o primeiro a ouvir alguém se aproximando da mesa e se virou. Monte ficou ao lado deles, cumprimentou a todos, cruzando as mãos e dizendo: "Salve-nos, grande Buda." Donnie perguntou se o monge havia comido e Bill ficou feliz em vê-lo, acenando com a mão. Monte respondeu que já havia comido e se ofereceu para seguir em frente. E ao lado dele, em uma placa, estava indicado o nível F5. Os carros estavam lotados na entrada da masmorra. Alguns buzinavam e outros xingavam os singalês. Havia muitas outras equipes no portal. Todos se inspiraram e avançaram com vigor. No meio dessa multidão, um dos rapazes notou nossos rapazes e se virou para eles. Os 4 foram para a masmorra e Chad ficou na retaguarda do time. O cara chamou Steve pelo nome, sorrindo alegremente para ele. Nosso herói apertou alegremente a mão de Jim e ele disse que tinha ouvido falar da criação do clã. Steve perguntou ao cara sobre os caras com quem ele esteve da última vez. Por um momento o sorriso foi substituído por uma expressão severa em seu rosto, enquanto Jim organizava seus pensamentos, decidindo o que dizer.
Mas ele sorriu novamente e disse que estava tudo bem. Steve perguntou por que ele estava sozinho naquele momento. Jim foi chamado pelos caras de sua equipe, dizendo que era a hora deles entrarem. Evitando a pergunta, Jim disse que precisava ir e prometeu entrar em contato com Steve. Nosso herói sorriu e acenou com a mão, dizendo que estaria esperando. Monk perguntou a Steve quem era e ele respondeu que era seu amigo da masmorra. Os caras entraram no portal e seus corpos foram envoltos em um brilho azul, e havia entusiasmo e prontidão para a batalha em seus rostos. E eles nem suspeitaram que alguém estava vigiando seu time. Era o mercenário Vincent quem observava o time com interesse. Um cara da equipe de Jean reconheceu Steve, e o segundo disse que era hora de eles irem também. E Jean pensou que não poderia contar a Steel sobre o colapso de seu clã. Dois deles deixaram a equipe sob o pretexto de descansar. E quando os principais membros de um clã não estão lá, ele se desintegra. Nenhum clã é facilmente criado, mas também facilmente desintegrado. O estresse da morte e do assassinato decidiu tudo, e esses dois podem não ser mais mercenários. Ao entrar no portal, o comandante disse que confiava em Jim e na vanguarda. E mercenários sem clãs organizam equipes de um dia e atacam masmorras, e entre eles estão pessoas destinadas a se tornarem camaradas. Mas Jim não perdeu as esperanças e decidiu firmemente que começaria tudo de novo. E nessa hora, uma motocicleta corria pelas ruas da cidade, dirigida por uma garota de terno vermelho. Jim relatou que saiu do escritório do clã de Steve. Dizem que pela manhã foram para a masmorra. Melissa, que estava no escritório, disse que enviaria a localização agora. Jean viu as informações na tela do capacete e disse que recebeu os dados. Ela correu de motocicleta até as coordenadas indicadas e seus longos cabelos foram levados pelo vento. E na masmorra a batalha se alastrou. Os monstros se espalharam em diferentes direções e os gritos do feitiço foram ouvidos, perseguindo o dragão. O dragão invocado brilhou com luz azul e dispersou os monstros, não lhes deixando nenhuma chance. Este era o novo feitiço de Monte. Invocar o dragão. Perto dali, Chad empunhava uma faca, cortando monstros, e Donnie disse que havia recentemente se juntado ao clã, apelidado de Caçador de Recompensas. Donnie também falou sobre sua nova habilidade, a perseguição. Donnie estava atacando os monstros, querendo que eles morressem, quando Donnie gritou para olhar para trás. Naquele momento, um monstro estava voando em direção a Chad, preparando-se para atacar por trás. Mas o cara conseguiu reagir e, levantando a faca, abriu a barriga do monstro. E naquele momento havia um sorriso nos lábios de Chad que mais parecia um sorriso animal. Donnie percebeu esse sorriso e se perguntou horrorizado se ele realmente gostava de matar monstros. Enquanto isso, Steve ficou no topo e observou os caras lidarem com a multidão de monstros. Nosso herói ficou satisfeito com o que viu e elogiou os caras que conseguiram lidar juntos com os monstros. E nas proximidades, outra equipe não lutou tão bem, e uma série de explosões varreu a floresta. Um cara correu de uma multidão de monstros e jogou bolas de fogo neles sem parar, fazendo com que eles se espalhassem em direções diferentes. Mas ele nem pensava que seus companheiros, que também foram apanhados nas explosões, estavam sofrendo junto com os monstros. Jim caiu no chão, ferido, e xingou seu companheiro, perguntando o que ele deveria fazer quando bolas de fogo voassem em sua direção. De repente, o cara com as bolas de fogo foi enrolado no cinto pela língua vermelha de um monstro. Monstros que pareciam sapos gigantes devoraram os companheiros de Jim e eles pediram ajuda. Quase perdendo a consciência, Jim lembrou-se dos caras do clã de Steve e pensou que estava com ciúmes. Ele se levantou com dificuldade e decidiu que eles não aceitariam o velho do clã Ye no clã. E nessa hora, nossos rapazes já estavam voltando e saindo do portal, brilhando com luz azul. Donnie disse alegremente que desta vez eles economizaram tempo e o cansaço diminuiu. E Monk acrescentou que experimentou habilidades que não conhecia antes. Steve elogiou a galera e disse que a partir de agora eles se dividirão em grupos e atacarão. Naquele momento, um homem se aproximou deles e perguntou se eram do clã de Steve. Nosso herói imediatamente perguntou quem ele era, olhando incrédulo para o homem. O homem se apresentou como Vincent, da guilda BDG, e entregou seu cartão de visita. Donnie pensou surpreso que esta guilda é de nível 5. Eles têm 4 estações e direito a portal próprio. Estão em 20º lugar na lista de guildas. Steve pegou o cartão de visita e, olhando-o, perguntou em que negócio ele trabalhava. Vincent disse que eles estavam no mesmo território do famoso clã Steve e decidiu dar-lhes um presente. Todos os rapazes ficaram surpresos com as palavras sobre o presente. O homem disse que tinha ouvido falar sobre o aumento de nível do clã e, como parabéns, queria dar-lhes ingressos para a masmorra de 2º nível sob seu controle direto. Donnie disse alegremente que, como esses eram os primeiros ingressos para a masmorra de 2º nível, eram muito caros. Vincent sorriu e perguntou se eles queriam ir para lá imediatamente. Chad foi cauteloso e disse que, como esta era uma masmorra de nível 2, eles não deveriam se preparar primeiro.
Winstead respondeu que não havia necessidade de se preocupar e que eles forneceriam de presente tudo o que fosse necessário para a descida. Donnie disse com admiração que com esse apoio eles definitivamente sobreviveriam. Mas Steve disse que eles deveriam ir para a masmorra de primeiro nível para melhorar o trabalho em equipe, e ele mesmo iria lá, seria mais eficaz. Ao ouvir isso, Vincent sorriu satisfeito, mas imediatamente tentou esconder o sorriso. Os caras concordaram com Steve sem discutir e disseram que era exatamente isso que fariam. Vincent apontou para um SUV marrom e se ofereceu para entrar em seu carro. O SUV dirigiu em direção à entrada da masmorra, através de edifícios destruídos cobertos de grama. Pelo rádio, Vincent disse que usariam a entrada número 47 e foi informado que poderiam entrar imediatamente. Steve notou que não havia mercenários visíveis ao longo da estrada, e Vincent confirmou que estava vazia. O homem disse que esse portal apareceu recentemente, e que ele cuidou de todos os detalhes para que Steve pudesse entrar imediatamente. Essat disse que isso foi muito gentil, e o homem respondeu com um sorriso que se seu clã continuasse a usar seus portais, eles ficariam muito gratos. Pensando bem, Steve disse que eles eram realmente muito próximos. Chegando ao portal, Winstead perguntou ao trabalhador se estava tudo pronto, e ele respondeu que sim. O trabalhador entregou uma mochila a Steve e disse que havia aqui tudo o que ele precisava que poderia ser útil na masmorra. Depois de colocar a mochila, Steve virou-se para Vincent e disse que se ele voltasse, almoçariam juntos. O homem acenou para ele e disse que com certeza beberiam juntos quando ele voltasse. Steve apertou um botão do traje em volta do pescoço e um capacete começou a aparecer em volta de sua cabeça. Quando o capacete estava totalmente formado, Steve corajosamente entrou no portal, que o envolveu em um brilho azul. Observando nosso herói entrar no portal, Vincent começou a assobiar satisfeito. Naquele momento, ele ouviu o barulho de uma motocicleta se aproximando atrás dele e se virou. Jim tirou o capacete e perguntou se a pessoa que acabara de entrar no portal era Steve ou não. Vincent disse que estava correto e perguntou quem ela era. A garota correu até o portal e disse que era do clã de Steve e também estava entrando no portal. Vincent disse ok e sorriu maliciosamente enquanto observava a garota correr para o portal. Lembrou-se de uma conversa com um homem de uma instituição de crédito. Vincent imediatamente estabeleceu um preço de 2 bilhões por 2, mas o homem disse que era muito caro, porque não era nem assassinato. Vincent respondeu que não se trata de uma simples manipulação. Steve é uma pessoa famosa, então o risco é grande. Sem suspeitar de nada, Jean corajosamente correu para o portal e seu corpo foi envolvido por um brilho azul. Há muito tempo ela encontrou os caras do clã de Steve e os abordou. Olhando para os rapazes, Jean perguntou onde Steve estava. Chad deu um passo à frente e revelou que Steve havia sido convidado recentemente para a masmorra, indicando para onde eles foram. Jean pulou na motocicleta e correu atrás do SUV, informando simultaneamente que Steve iria entrar na masmorra novamente. Melissa assistiu tudo pela tela do monitor e mandou a garota segui-lo. Jean perguntou surpresa por que ela deveria segui-lo. A garota respondeu pedindo que ela verificasse pessoalmente suas habilidades e depois lhe enviasse um relatório. Jean perguntou irritada por que ela deveria procurar na masmorra de segundo nível, especialmente porque ela estava vestindo roupas casuais. Melissa também começou a ficar irritada e lembrou que Jean tinha uma pulseira. Jean declarou veementemente que valorizava essas coisas, mas o que Melissa respondeu foi que dobraria o bônus. Jean praguejou irritada e perguntou se era realmente necessário chegar a tal extremo. Melissa se acalmou e perguntou pacificamente se era hora de pegar Steve. Mas Jean ainda ficou irritado e perguntou se o contato não estava assinado. Ao que a menina respondeu maliciosamente que o seguro é a base, acrescentando que espera por isso. As coisas começaram a se dissolver quando a garota entrou no portal e ela a amaldiçoou mentalmente. Neste momento, Steve já havia entrado no portal e começou a olhar em volta. Olhando em volta, ele disse em voz alta que havia uma atmosfera completamente diferente aqui. De repente, ele viu que o portal atrás dele estava se abrindo novamente e começou a se virar. Mas ele não teve tempo de se virar completamente quando ouviu um grito furioso. Não se mexa. Naked Jean saiu do portal. E Steve obedientemente ficou de costas, apenas semicerrando os olhos em direção ao portal. Jean apertou a pulseira e uma substância escura começou a se espalhar por sua mão. E ela disse que se nosso herói se virar, ele conseguirá. A substância se espalhou lentamente pelo corpo da menina, virando um terno, e ao mesmo tempo a menina reclamava de seu humor. Olhando para o futuro com raiva, Jean disse que precisava exigir que seu salário fosse triplicado. E então ela viu que Steve estivera olhando diretamente para ela durante todo esse tempo, sem desviar o olhar. A garota ficou furiosa e gritou que disse para ele não morrer, chamando-o de pervertido. Steve timidamente disse que gostou da pulseira dela e perguntou se ela tinha uma função de inventário. As bochechas da garota ficaram vermelhas. Ela perguntou há quanto tempo ele estava olhando para ela
e a placa ao lado dela mostrava seu nível, B8. De repente, Steve se lembrou do dia em que apareceu do portal e disse que naquele dia ela também o viu nu. Nosso herói sorriu triunfante e disse que agora eles estavam quites. Mas Jean ficou bravo e disse que não o viu naquele dia por vontade própria, e Steve decidiu mudar de assunto e perguntou por que ela estava ali. Steve expressou o primeiro pensamento que lhe veio à mente, perguntando se ela queria lutar. Jean perguntou se ele não tinha ouvido falar de Melissa, que ela enviaria um homem até ele. Steve lembrou-se dessa conversa e disse que ela estava falando sobre os prós. A garota semicerrou os olhos de vergonha e disse com os dentes cerrados que era profissional. Mas Steve tinha uma opinião diferente e disse: "Parece que não." A menina cerrou os punhos e disse que estava assim porque estava com pressa para chegar aqui. Nosso herói disse-lhe seriamente para não interferir em nenhum caso. Jean respondeu que não deveria se preocupar, ela veio como observadora. De repente, a garota sentiu algo, como se uma corrente percorresse seu